terceiro episódio de The Acolyte, que trouxe uma nova abordagem. Não, vai de novo. Você tá muito devagar. Nem parece que você tá empolgado. Não, é porque dá pra empolgar mais, né? Dá pra empolgar mais com Acolyte. Vai lá. Vamos lá. Começa de novo. É pra começar de novo mesmo? Então tá bom. Terceiro episódio de The Acolyte, nos oferecendo uma nova abordagem do lado sombrio da força. Melhor agora? Gostei. Agora então tá bom. Pois é, estamos aqui para comentar o terceiro episódio de The Acolyte, que trouxe um novo ponto de vista do lado sombrio a partir do covil das bruxas que criou a Mei e a Osha. E olha só, foram criadas sem pai. Isso vai dar um bafafá, vai dar uma polêmica aí, né, Marcelo Forlani? Não, é só que você tá acostumado. Você tá acostumado com o papai e mamãe. Não! Nem sempre você precisa ter papai e mamãe. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da força, da criação pela força. Mas é verdade, porque é o seguinte. A gente tem, nesse episódio, nos apresentado a história de introdução aí, né? De como a Mei e a Osha nasceram e foram criadas por esse covil de bruxas e como elas foram parar na mão dos Jedi. No caso, como a Osha foi parar na mão dos Jedi e a Mei, teoricamente, foi dada como morta. E o que eu achei mais interessante... Porém, onde não tem corpo... Não tem morte. Exatamente. Ainda mais Star Wars. Isso é cânone. Isso é cânone pra cacete. Desde Darth Maul, Imperador Palpatine, as adventas... Maul, né? Véi, coitado do Maul, né? Era meio Maul e mesmo assim eles conseguiram ressuscitar, cara. Os caras conseguiram deixar a história do cara pela metade, né? Mas com The Acolyte, a gente tá entrando em um terreno que eu considero... Não vou dizer que eu considero perigoso, mas eu considero que eu tô muito curioso pra ver a repercussão no fandom, que é o seguinte. A mãe Córeo, que é a Zabrak, ela fala pra mãe Aniceia uma frase que me chamou muito a atenção, que é: o que é que os Jedi vão fazer? O que é que você acha que os Jedi vão fazer com você quando descobrirem como você criou as gêmeas? E aí, foi por isso que eu falei que elas foram criadas sem pai. Porque sabe quem também foi criado sem pai no universo Star Wars? Nasceu assim do nada? Anakin Skywalker. É a Virgem Mãe de Deus, é a mãe dele. Exatamente, Santa Shmi Skywalker. Santa Shmi Skywalker gerou Anakin Skywalker sem pai. E até o momento que a gente sabe no cânone de Star Wars, o Anakin, ele nasceu a partir de uma manifestação da força. No Legends, no universo expandido, né, que foi descanonizado, descontinuado pela Disney após a compra da Lucasfilm, a gente sabe que o Anakin nasceu por ser uma manifestação da força contra os experimentos de Darth Plagueis, o mestre do Darth Sidious, que é o Palpatine. Então tem uma grande confusão aí. Porque se você Ou será tem... que é uma grande explicação? Ou uma grande explicação. Mas sabe por que eu acho que vai gerar burburinho? Porque a galera vai dizer, não, só o Anakin podia ter sido gerado assim, porque o Anakin é escolhido, não sei o que lá. Porque fã de Star Wars é um bicho difícil. Não. É um bicho difícil. Eu não tô falando de mim, nem de você. Apesar de que você não gosta de solo. Mas... Não, tô brincando. Eu não gosto do solo, mas eu gosto do sol. Do Sol, Mestre Sol, Lee Jun-jae, que... Mas, ó, Forlani, eu acho que a gente vai deixar de gostar dele. Existe a chance. Ele tá muito... Sei lá, velho. Esse rolê desse episódio nos mostrou que o Jedi tem muito mais culpa nesse cartório aí do que a gente tá especulando. Porque a gente ainda vai ter mais flashbacks. Sim. Pelos trailers que foram lançados, a gente vai ter mais cenas desse entorno aí de Brandok. Até porque não explicou nada, sabe? A gente não viu como que os Jedi definitivamente se envolveram na destruição ali das mães, das bruxas do Coven, por conta do incêndio, por conta do que aconteceu. E tem várias cenas dos trailers que a gente vê o Kelnaka usando o sabre de luz, o Torben, todo mundo. Agora, quando acabou o episódio, eu fiquei com uma impressão de que tudo aquilo que eu não tinha gostado dos dois primeiros, e talvez, né, quem assistiu ao nosso vídeo anterior vai lembrar disso, que eu soltei um pequeno palavrãozinho. Você tava... Eu tava um pouquinho injuriado. Você tava... Mas, desse terceiro eu já gostei. Eu achei que, cara, todas aquelas saídas fáceis que a gente teve nos dois primeiros episódios,
eles começam a desenrolar um pouquinho melhor aqui. Aham, sim. Também acho. Então eu vou continuar assistindo. A Colette tem aqui a minha palavra de fã de que eu vou continuar assistindo até o final. É porque você é fã de Eu ia Star de qualquer Wars. jeito, mas Não, enfim. a gente é fã de Star Wars, a gente vai ver até o final. Uma coisa que eu queria conferir aqui, vou conferir no Alvivaço, é o nome de quem dirige esse episódio, porque eu acho que esse episódio é muito mais bem dirigido do que os anteriores. Eu senti um ritmo muito mais cadente nesse episódio. A narrativa muito mais bem contada, bem montada, sabe? Ele situou a gente no universo dessas bruxas, mostrou como essas bruxas vivem e, ao mesmo tempo, como elas são preocupadas com o entorno e com a influência Jedi no modo de vida delas. E também teve uma resolução, que ainda não é a resolução, mas que, por si só, já responde algumas perguntas. Então é um episódio muito redondo, que sai da linha temporal que a gente está acompanhando da investigação de The Acolyte e nos mostra como elas, né, a May e a Osha, cresceram nesse momento com essas mulheres que foram retiradas da sociedade, elas foram retiradas da galáxia padrão, pelo que a gente entende, e foram se isolar lá para ter o modo de vida delas. Então foi um episódio muito mais redondo. A direção foi do Kogonada. Isso aí, um cineasta sul-coreano. Ele que fez o Pachinko, a série da Apple TV Plus. Ó, que demais. E ele vai voltar. Tem mais um episódio que ele dirige. Que deve ser o episódio que vai retomar o flashback. Os dois primeiros são da showrunner, né? Da Leslie Helland, que é normal. Tipo, quem é showrunner geralmente dirige o primeiro, ou os dois primeiros e os últimos, né? Tipo, pra dar o tom, né? Principalmente os primeiros, pra dar o tom da série. E fica no final também, porque é o dono da bola, então quer encerrar, né? Nada mais justo, nada mais justo. É isso aí. Então, esse episódio é muito melhor, assim. Um episódio eu gosto também, que eu gostei. Eu gostei mais do que os dois primeiros também. Eu acho que eles situaram bem toda a história das bruxas. Mas, por mais que tenham respondido algumas coisas, eu acho que deixou muito em aberto para serem respondidos também nesses próximos flashbacks. E por isso que eu acho que esses Jedi fizeram alguma caquinha monumental aí, velho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando de bruxas, certo? A gente tem agora bruxas aí. Certo. Em Ahsoka, a gente tem bruxas também. Sim, são as grandes mães. Tem relação? Eu acho que tem alguma relação, Folas. Tá. Porque, primeiro que a mãe Aniceia, que é a líder do Coven, tem esse título de mãe. Então só aí já é uma ligação muito forte com as Irmãs da Noite, que são o principal coven de bruxas que a gente conhece no universo Star Wars Canon, também tinha no Legends, né? Que fica localizado em Dathomir, elas têm a base delas em Dathomir, e depois a gente descobre que elas se originaram da galáxia mais à esquerda, lá da galáxia de Star Wars, que era a galáxia que viajam em Ahsoka, em Perídia, né? Então elas saíram dessa galáxia e foram para a galáxia de Star Wars em Dathomir, onde elas, enfim, fizeram seu coven de bruxas, se estabeleceram, até elas serem eliminadas nas Guerras Clônicas pelo General Grievous. Né? O General Grievous invadiu com os separatistas em Dathomir e eliminou boa parte das Irmãs da Noite. Tem outro coven de bruxas de Dathomir, que é o do Canto da Montanha, se não me engano. Elas são de Histórias do Império, uma animação que estreou recentemente também no Disney+. E a gente conhece esse coven de bruxas, que são bruxas mais voltadas para o lado sombrio, com a Morgan Elsbeth, que também aparece em Ahsoka, que é uma sobrevivente do massacre das Irmãs da Noite de Dathomir. Então, pode ser que essas bruxas do coven da mãe Aniceia tenham sim alguma relação, talvez tendo sido expulsas das Irmãs da Noite. Né? Talvez elas eram um coven ou uma subdivisão das Irmãs da Noite, precisaram evacuar, foram expulsas, o que seja, e foram parar nesse planeta Brandok, onde elas foram reviver, né, ter o seu novo modo de vida. E outra coisa que pode fortalecer isso é a presença da Zabrak, que é a mãe Córeo. Tá. Porque em Dathomir a gente tem Zabraks, só que os Zabraks de Dathomir, eles são, os machos, né, de Dathomir, eles são apenas machos, na verdade. Não se tem ocorrência feminina lá. Tem uma semelhança dessas pessoas aí desses seres
com algum outro ser também conhecido do universo Star Wars, não tem? Que a gente acabou de mencionar, talvez? É um tal de Darth Maul, né? É o Sith pela metade do preço. Pois é, o Darth Maul, ele é originário de Dathomir. O Darth Sidious pegou o Maul quando criança, lá em Dathomir, num acordo que ele fez com a Mãe Talzin, que era a líder das Irmãs da Noite. E aí ele criou o Darth Maul como seu aprendiz. Darth Maul se deu mal, foi partido ao meio, voltou depois nas Guerras Clônicas e afins. E também em Han Solo, uma história Star Wars. Mas ele é de Dathomir, sim. E a Mãe Córeo é uma Zabrak fêmea. E mais um ponto aí que se fecha, que pode trazer essa semelhança entre as Irmãs da Noite e o Coven de Bruxas da Mãe Niceia. Outra semelhança, e acho que a gente vai ter um vídeo, inclusive, muito mais dissecando aí essas semelhanças entre essas Irmãs da Noite e o Coven da Mãe Niceia, é que a Mãe Niceia chama a força de fio. Ela fala isso, pra alguns o nome é força, pra gente é o fio, não sei o que lá, babá. Isso é bem interessante, porque a gente vê na própria cultura nossa aqui na Terra, de você ter, né, os mesmos fenômenos sendo, né, chamados de nomes diferentes, de acordo com a sua crença, com a sua cultura e tudo mais. Isso é uma coisa que eu gosto, cara. Sim, total. E a verdade é que a força é uma só, mas existem diversas interpretações dela. Diversas religiões mesmo, lá na galáxia Star Wars. Os Jedi são uma religião. Luke Skywalker se refere aos Jedi como uma religião, né? Então, se você tem a religião Jedi, que no momento é a religião que está por cima, é a religião, entre aspas, imposta. No momento, no Acolyte, né? Só pra situar a pessoa que está assistindo a gente. Exatamente, ali no Acolyte. Não no nosso momento aqui agora, não aqui. Que você está dominando. Poderíamos estar, em nome da força. Mas lá em Acolyte é a religião dominante, você tem essas outras religiões que são diretamente afetadas pelo fato da religião dominante não querer que nenhuma outra religião esteja ali em voga na galáxia. E isso talvez fortaleça a questão delas serem isoladas, né? Porque elas não querem influência, nem participação, nem conta com os Jedi. Talvez porque os Jedi poderiam ter participação também no isolamento delas. Sim. Aquilo que a gente estava discutindo desde antes, né? Quando a série foi anunciada e tal, de que, cara, quando você é a classe dominante, você não necessariamente vai ser visto por todo mundo como bonzinho, como o salvador da galáxia. Então, cara, a gente tem aí indícios muito fortes de que os Jedi não são tão heróicos assim, não o tempo todo, não todos. Pois é. E isso é uma coisa, Forlas, até que é legal da gente pontuar, porque tem muita gente comentando, dizendo, meu Deus, a Acolyte está diminuindo os Jedi, a Acolyte está desfavorecendo os Jedi. Que Jedi são esses que estão morrendo Gente, a trilogia prequel desfavorece os Jedi em todos os filmes. Os Jedi não viram a ameaça Sith chegando. Os Jedi morreram aos montes na Batalha de Geonosis. Os Jedi morreram aos montes nas Guerras Clônicas. Os Jedi foram eliminados por um cara. Um só. Umzinho. Chama Sheev Palpatine o nome dele. Ele dominou a galáxia, dominou o Senado, dominou a República, virou chanceler e eliminou todo mundo com a Ordem 66. Se isso não é desmoralizar a Ordem Jedi, que estava aí há 1000 anos por cima da carne seca na galáxia, eu não sei o que é. E sem ninguém fazer nada, né? Ninguém! Imagina, você acha que esse cara vai fazer alguma coisa? Deixa ele aí. Não, imagina. Não. É chanceler, é nosso brother, toma café com a gente, pô. Não vai ser ele, o Darth Sidious. O problema mesmo é ele voltar no episódio 9, mas enfim, isso a gente não vai falar agora. Isso, não, somehow aí não. Somehow foi barril. Mas enfim, tivemos um episódio muito mais redondo de The Acolyte. Eu que já vi o 4º episódio, posso dizer que o 4º episódio vai render umas boas discussões também, tá? Eu sou chato, né? Então, semana que vem estaremos de volta aqui com mais episódios de Acolyte comentados por João Jedi, essa enciclopédia. Que nada. Que é isso? Sou um eterno padawan. Só. Caralho, mano. Um eterno padawan. Somos todos. É isso aí. Semana que vem a gente fala de mais Acolyte aqui no Omelete. Você acompanha tudo aqui com a gente. Tem mais flashback? Só dá esse spoilerzinho pra mim. Tem? No próximo não. No próximo episódio não. Mas eu acho que vai ter mais sim. Se não tem flashback é porque a história vai pra frente. Então tô dentro. Bora.